Oi, minha gente, tudo bem? Conforme eu prometi, vamos resolver a lista de exercício. Vamos lá. Então, olha só, tem essa questão aqui da Mackenzie, ela é adaptada, tá bom? E aí fala, deixa eu ver se eu pego o meu cursor aqui. Fala sobre o seguinte: o etanol, cuja fórmula estrutural é o CH3CH2OH, vamos identificar a alternativa incorreta, tá bom? Então, a letra A apresenta cadeia carbônica saturada. Deixa eu fazer aqui Deixa eu trocar aqui o meu. Opa, vou escolher a cor azul. Vamos lá. Apresenta a cadeia carbônica saturada? Sim, não é isso, gente, ó. Deixa eu escrever aqui, tá vendo? Ó? Todas as ligações aqui entre átomos de carbono na cadeia principal são todas ligações simples, então é uma cadeia saturada. É uma substância inorgânica? Não, não é isso, gente. Não é uma substância inorgânica. Então a gente já encontrou aqui a alternativa incorreta. O etanol faz parte do grupo das substâncias orgânicas, né? E especificamente do grupo álcool. É isso? Opa. Grupo álcool. Certo? Para quem está esquecido, o grupo álcool é aquele que tem, ó, uma hidroxila, que é um OH ligado a carbono saturado, tá bom? A letra C, vamos ver por que é correta? É solúvel em água. Gente, o etanol aqui, ó, para quem não está lembrado, é aquele álcool que a gente usa para higienizar as mãos, por exemplo, tá? Então, ele, por exemplo, quando a gente compra na farmácia, ele é vendido muito na concentração de 70%. Então, é 70% de etanol e 30% de água. Então, logicamente, ele é solúvel em água, tá bom? E o que é que faz esse álcool ser solúvel em água? É essa hidroxila aqui, ó, que eu vou circular, tá bom? É o OH na cadeia orgânica, ele transforma essa cadeia orgânica, que normalmente não dissolve em água, essa cadeia passa a dissolver em água pela presença do OH. Inclusive, isso acontece em muitas vitaminas. Vitaminas que têm o OH, elas têm a capacidade de se solubilizar em água. E a gente acaba, por exemplo, tomando essas vitaminas em água, como no caso da vitamina C. Mas voltando para cá, a gente está falando de propriedade, mas volta para álcool. Então, é solúvel em água? É sim. É um monoálcool. Para quem está esquecido, uma cadeia carbônica, eu vou desenhar aqui, tá? Ela pode ter, vamos desenhar todos os átomos de carbono com ligações saturadas. Então, ela pode ter, uma molécula pode ter uma hidroxila, e as outras ligações serem todas com átomos de hidrogênio, tá bom? Todas as demais ligações serem com átomos de hidrogênio. Nesse caso, é um monoálcool, tá? Só tem uma hidroxila ligada a carbono saturado. Se você tem duas hidroxilas no mesma cadeia, aí você tem um diálcool, tá? Porque são duas funções álcool numa mesma cadeia aqui, duas funções álcool. Agora, se a gente tem uma terceira hidroxila aqui, vou botar para baixo, tanto faz, tá para baixo ou para cima, tá bom, gente? Que essa molécula gira, então não faz diferença aí se ela está para cima ou para baixo nessa ligação simples. Mas tendo três hidroxilas, nós temos então, não é um diálcool, passa a ser um triálcool, tá bom? E por aí vai. Tem 4 álcools, tá bom? Açúcares, por exemplo, tem várias hidroxilas. Então, tá dizendo aqui que é um monoálcool? É sim, porque o etanol só tem, vou voltar de novo aqui, só tem uma hidroxila, tá bom? Etanol só tem essa hidroxila aqui na sua estrutura. Apresenta cadeia carbônica homogênea? Sim. Observa aqui, ó. Entre átomos de carbono não tem heteroátomos, ou seja, um átomo diferente do átomo de carbono. Se não dá para perceber ali, eu vou redesenhar aqui a estrutura do etanol, tá bom? Então, observa aqui, entre átomos de carbono, a gente não tem um átomo diferente, né, de carbono, a gente não, que é o heteroátomo. O heteroátomo pode ser oxigênio, nitrogênio, tá bom? Enxofre. Então, o que nós temos é só hidrogênios ligados aqui nas extremidades, né, nas ligações externas, e na ligação interna aqui da cadeia, somente átomos de carbono, tá bom? Ligações simples. Então, está correto, é homogêneo. Vamos para a próxima, né? Já nessa segunda questão aqui, olha, a pergunta é o seguinte: dos compostos, deixa eu pegar meu cursor, Jesus, eu esqueço. Dos compostos representados abaixo, qual pertence somente ao grupo dos álcools, tá bom? Então, ó, nessa lista de exercício que eu passei para vocês em PDF,
ela trata de 3 funções oxigenadas. Vou só, tá bom? Funções oxigenadas, FO. Aí nós temos a função álcool. Então, vamos lá, álcool. A função álcool, ela tem hidroxila, certo? Vou aqui. Hidroxila ligada a carbono saturado. Carbono saturado é quando ele faz as 4 ligações simples, tá bom? A gente chama de carbono saturado. Aí nós temos também outra função, a segunda função que que está presente nessa lista de exercício é a função fenol, tá? A função fenol, ela tem hidroxila ligado a anel aromático, tá bom? Tá feio esse aqui, mas a coordenação, tá? Anel aromático, isso aqui é o fenol. E a última função oxigenada que nós estudamos é a função enol, tá bom? En vem de ligações duplas e ol vem da hidroxila, tá? Então, o enol é quando você tem a hidroxila ligado a um carbono que apresenta dupla ligação, tá bom? Isso aqui, tá certo? Então, opa, fui reescrever essa parte aqui, ó, ficou feio. Vamos resolver isso aqui agora. Aqui, aqui, duplo aqui e simples aqui. Então, é um carbono sp2, tem ligação dupla, mas não é ele não pode pertencer a um grupo aromático, tá bom? Tem que ser de uma cadeia que não seja aromática, um carbono que não seja aromático. Então, visto aqui essas 3 possibilidades, agora a gente vai olhar, tá bom? Para identificar somente aqueles que são fenol, né? Perdão, fenol não, opa, são isso, álcools. Li álcool e falei fenol. Então, somente álcools, vamos lá. Nessa primeira questão aqui, ó, na letra A, nós temos a hidroxila ligada a esse carbono. Para quem não lembra, esse carbono aqui, ó, é esse tipo de carbono aqui. Deixa eu ver se eu redesenho essa estrutura aqui. Nós temos um carbono aqui, nós temos esse carbono da hidroxila, tá? Aí nós temos esse carbono aqui de baixo, então fizemos esses 3, né? Aí vem para cá, ó, este aqui, este aqui, este aqui e este aqui, tá? Veja que existem 2 tracinhos aqui, ó, dupla ligação, simples ligação aqui entre esses. Dupla ligação entre esses, ligação simples entre esses outros. Dupla ligação, ligação simples. Então, são duplas ligações alternadas. E as ligações que faltam aqui são completadas com hidrogênio, tá bom? Então, estou completando aqui, tá bem pequenininho, fica quase não dá para ver, mas é isso aqui, para quem não está lembrado. Então, veja que isso daqui não é álcool. Ele se encaixa nesse exemplo aqui, ó, de fenol, tá bom? Que é hidroxila ligado a um anel aromático. Hidroxila ligada a um anel aromático. Na letra B, vamos dar uma olhada. Nós temos a hidroxila e ela está ligada a carbono, olha só, carbono saturado, tá bom? Então, sim, a letra B é um álcool, não é isso? Vamos ver se temos álcools também nas outras alternativas. Letra E, nós temos hidroxila, não está ligada a um anel aromático, mas está ligada a um carbono que tem ligação dupla. Então, esse exemplo aqui se encaixa nos enóis, tá bom? Então, não é essa a alternativa. A alternativa correta é essa aqui, ó, letra B. Essa, tá? Vamos ver a letra D. Nós temos hidroxila ligado a um carbono que tem dupla ligação e depois esse carbono aqui, ó, faz parte de um anel aromático. Então, o carbono ao qual a hidroxila está ligado não é um carbono do anel aromático. Então, isso daqui é um enol, tá certo? Um enol. E aqui, ó, porque se encaixa nesse exemplo aqui, ó. Seria fenol se a hidroxila tivesse ligada diretamente ao anel aromático, como está esse exemplo aqui, tá bom? Vamos para a letra E. A gente tem hidroxila ligada a carbono saturado. Tô vendo aqui, hidroxila ligado a OH, tá vendo? Carbono saturado. Então, nós temos aqui um um álcool, tá? Função álcool. Apesar de que essa função álcool aqui, ela reage e se transforma numa outra substânciazinha, tá bom? E aí, mas aí vamos marcar a alternativa correta a álcool, é a letra B, B de bola. Terceira questão,
está pedindo para classificar os compostos abaixo como álcool primário, secundário ou terciário. Então, para quem não está familiarizado com esse termo, álcool primário, deixa eu tentar desenhar uma estrutura aqui, tá bom? Vamos lá, aqui. E vou desenhar assim, pronto, ficar mais fácil. E eu vou colocar todos os hidrogêniozinhos, que é para não haver confusão, tá bom? Então, imagina, opa, isso aqui, imagina esse exemplo aqui, esse aqui fica apagadinho. Imagine esse exemplo aqui. Então, se eu colocar uma hidroxila aqui, ó, um OH aqui, né? Esse carbono aqui estando ligado apenas com hidrogênios, observa que esse carbono aqui, quando a gente vai classificar se é um carbono primário, secundário ou terciário, esse carbono aqui ele só está ligado a um outro átomo de carbono. Então, lembra da classificação? Quando ele está ligado no máximo a um outro átomo de carbono, ele é um carbono primário, tá bom? Esse carbono aqui já é um carbono secundário, está ligado a dois outros átomos de carbono. Esse carbono aqui, ó, se eu coloco um metil, um grupo metil aqui embaixo, então ele passa a ser um carbono terciário, tá certo? Terciário. Esse aqui eu ia tentar fazer, mas não vai dar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, porque senão vai ser carbono terciário também. Tá bom? Vou só deixar esse carboninho aqui com grupo metil normal. Então, vamos lá, ó. Se eu colocar um hidroxila nesse segundo carbono, ops, era para estar de verde. Se eu coloco um hidroxila nesse segundo carbono, então esse aqui, ó, é um álcool secundário, tá bom? Porque a hidroxila está ligada a carbono secundário, tá bom? Aqui, ó, é um álcool primário, faltando o O, primário, tá? Porque a hidroxila está ligada a carbono primário. E se a hidroxila estiver ligada aqui, por estar ligada a um carbono terciário, seria um álcool terciário, certo? Tá feia a letra, mas deu para entender, né? Então vamos lá, sabendo disso, vamos dar uma olhada. Essa hidroxila aqui do composto A está ligada a um carbono secundário. Observa que esse carbono está ligado a este daqui e a este aqui, logo é secundário. Então, o que a gente quer é só classificar, né? Então, é classificar. Esse aqui é álcool secundário, tá bom? Vai escrevendo aí na lista de vocês de forma mais organizada, tá? Aqui, ó, na letra B, nós temos a hidroxila ligada a carbono também secundário. Ó, tá ligada a um carbono, tá ligada a dois carbonos. Então, ela também é secundário, tá bom? Bota álcool secundário, tá? E aí vamos lá, para a letra C. Nós temos a hidroxila ligada a este carbono. E esse carbono só tem um outro carbono ligado diretamente a ele. Portanto, esse é um carbono primário aqui, ó. Eita, eu fui escrever single. Ah, meu Deus, que coisa. Secundário. Ops, de novo. Apaga aqui, ó. Primário, carbono primário, que ele está ligado a um único outro átomo de carbono, tá? Então, esse é álcool primário, tá? E agora, o último, aqui, ó, este aqui é hidroxila, ligada a este carbono, e esse carbono está ligado a um carbono, dois carbonos, três carbonos. Então, esse é um álcool terciário, tá? Tá feia a letra, mas deu para entender. É isso, gente, a classificação é bem simples, né? Mas é importante, porque aí, dependendo se está no meio da cadeia ou na extremidade, tem propriedades físicas diferentes, tá bom? Aí vamos lá para a quarta questão. O óleo de rosas tem fórmula estrutural, aqui, ó, está apresentado aqui. Isso aqui é o óleo de rosas, tá? Observa que o óleo de rosas tem um anel aromático, tá bom? Deixa eu pegar minha... Tem esse aqui, ó, isso é um anel aromático, anel benzênico, tá? E esse anel tá ligado a este carbono, tá ligado depois a esse, e a hidroxila tá ligada a esse carboninho aqui.
Então, esse carbono aqui já dá para a gente perceber que ele é um carbono com as 4 ligações simples. Se você for reorganizar tudo isso aqui, ó, você tem este CH2 aqui, você tem o CH2 onde está ligado o álcool, ele está assim, ó, onde está ligado a hidroxila, né? Você tem, ó, H para cima, H para baixo, que são os CH2. E neste aqui você tem o anel benzênico, tá bom? Que é aromático. Então, observa, é incorreto afirmar que o que é que está errado aqui? É um álcool? É um álcool, né, gente? Ó, hidroxila, tá? Hidroxila ligada a carbono saturado. Carbono saturado com hidroxila é álcool, tá bom? Vamos lá. Tá tão ruim aqui de escrever? Então, a letra E está correta, não pode ser ela. Possui somente um carbono terciário em sua estrutura. Opa, tem carbono terciário? Tem sim, este aqui, ó, é um carbono terciário. Se você observar bem direitinho, vou botar em vermelho, ó. Ele é um carbono que está ligado a este carbono, que está ligado a este carbono, está ligado a este carbono. Então, isso aqui é um carbono terciário, tá? Tem outro carbono terciário? Não, tudo é secundário. Esse aqui é secundário, 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 tá bom? Então, se você observar, secundário, 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 secundário. Só esse aqui é terciário. Esse é secundário, tá ligado a este e a este. E este aqui é primário, né? Tá ligado só a um único outro átomo de carbono. Então, possui somente um átomo de carbono terciário na estrutura toda. Tá certo, é isso mesmo, tá bom? Então, essa não é a incorreta. É um ciclano. Quem está ainda com dúvida o que significa? Ciclo significa estrutura cíclica, não é isso? Mas terminou com O aqui, gente. Quando termina com O, a gente está falando de hidrocarboneto, tá bom? E hidrocarboneto são compostos, carboneto, são compostos que têm na sua estrutura apenas átomo de carbono e hidrogênio. E aqui nós não temos isso, nós temos também o oxigênio que faz a hidroxila. Então, esta é a afirmação que está equivocada, tá bom? Está incorreta. Tem essa fórmula molecular? Tem sim, tá certinho. Possui um anel benzênico em sua estrutura? Possui. É esse anel aromático aqui, tá bom? Então tá tudo certinho, tudo certinho. A única coisa que está errada é a letra C. A quinta questão faz a seguinte pergunta: um composto orgânico X apresenta 4 átomos de hidrogênio do metano, possui os 4 átomos de hidrogênio do metano, substituído pelos grupos isopropil, benzil, hidroxi e metil. Então é o seguinte, essa enunciado está dizendo que o metano nessa estrutura aqui, gente, ele é MET, só tem um átomo de carbono. Para quem está esquecido, deixa eu tentar pegar aqui a borracha. Ops. Quando a gente quer dar a nomenclatura de um composto, e se esse composto tem um único átomo de carbono, o prefixo para escrever a nomenclatura começa com MET, né, que está indicando que é um átomo de carbono. Se na estrutura tiver 2 átomos de carbono, o prefixo da palavra, né, do nome do composto, começa com et. Se tiver 3 átomos de carbono, começa com prop, o prefixo é prop. E se a gente tiver na cadeia 4 átomos de carbono, é but, tá? Se tiver 5 átomos de carbono, é pente. Se tiver 6, é hexa. Eu coloquei esses 4 prefixos porque são aqueles que a gente não costuma usar no nosso dia a dia. Então, voltando para cá para a questão, ó, tá dizendo, um composto orgânico X, que é o que a gente vai descobrir, ele tem os 4 átomos de hidrogênio do metano substituído por esses grupos aqui. Então, isso daqui é o metano, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir os hidrogênios, cada hidrogênio, por um grupo desse que está aqui, ó, certo? Então, eu vou apagar os hidrogênios aqui, pegar a borrachinha, apago aqui,
e nós vamos escrever em cada local onde existe hidrogênio os grupos. Isopropio, gente. Prop a gente já sabe que são 3 átomos de carbono, não é isso? 1, 2, 3. Mas esse grupo iso é de igualdade, significa que essa cadeia aqui, ó, o propio, vai ligar-se ao metano neste carbono do meio, ó, porque existe um certo planinho de simetria. Então, ó, o iso é esse aqui, é quando ao invés de ligar-se na extremidade, vai ligar no meio aqui, tá bom? Então, nós temos essa estrutura aqui, é o isopropil. Vou colocar logo o isopropil aqui. Carbono com o H aqui. Vou colocar assim para cima para ficar mais fácil organizar. Então, tem um CH3 aqui e tem um CH3. Já foi o isopropil. Benzil vem do anel benzênico, que é aquele anel aromático, tá bom? Então, o benzeno, ele tem 6... Ah, meu Deus, meu gato passou aqui. Obrigada, 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 João. Tem 6 átomos de carbono, formando aquela estrutura cíclica aromática. E eu vou desenhá-la aqui, tá? Que são as que possuem as ligações duplas alternadas. E em cada átomo de carbono, né, nós temos o hidrogênio. Tá ficando estranho porque é isso aí, a coordenação não está muito boa ainda não, tá? Então vamos lá, já substituímos o benzil, isopropil, hidroxi, é a hidroxila, tá bom? Então vamos colocar a hidroxila aqui, o OH, e por último o grupo metil, um átomo de carbono, tá bom? Aí ela está perguntando aqui, a fórmula molecular do composto é, ou seja, você vai dizer quantos carbonos existem, quantos hidrogênios existem, quantos oxigênios existem. Se só tem um oxigênio na estrutura, então a gente já elimina a letra A, que ficou como 1 aqui, mas é a letra A gente já elimina. E a letra D, né? A gente já pode cortar esses dois aqui porque está errado, certo? Não é a letra A, não é a letra D, porque tem apenas um átomo de oxigênio. Vamos ver os demais, vamos contar quantos carbonos tem, ó. Essas duas A, B e a E dizem que tem 11, a C diz que tem 12. Vamos lá, nós temos 6 carbonos aqui no anel aromático, gente. Se você observar, são 6 carbonos aqui, ó, 6. Aí você tem aqui 7, esse daqui 8, 9, 10, 11. Então tem 11 átomos de carbono, então só pode ser a letra B ou a letra E. Vamos riscar já este moço aqui, tá bom? Esta alternativa, não pode ser você. E aí, quantos átomos de hidrogênio tem, né? Vamos contar? Eu deixa eu pegar aqui esse cursor que é melhor. Aqui, ó, temos 3, mais 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, 8 mais 3, 11, 11 dessa parte aqui da cadeia. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 11 mais 5, 16, né? Então só pode ser a letra B, tá certo? Vamos marcar aqui, ó. Letra B é a alternativa correta, tá bom? Vamos embora para a próxima. Então aqui, gente, o que precisa nessa questão aqui é conhecer um pouco de nomenclatura, né? E aí, nomenclatura a gente só aprende fazendo exercício, tá bom? Conhecer também de representações de compostos orgânicos, que é fórmula molecular, né? Ligações, as valências dos átomos, né? De carbono, o átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio, para a gente poder saber desenhar a estrutura de uma fórmula estrutural, como é esse caso aqui, e aí conseguir chegar à resposta. Vamos lá para a próxima. A sexta questão está perguntando o nome e o PAC, né? O nome oficial aqui dos compostos, que é aquele nome que a gente diz quem é a cadeia principal e se tem ramificação, tá bom? Então, para dar essa nomenclatura, eu vou fazer primeiro uma revisão aqui muito rápida. Primeiro, quando a revisão sobre quantidade de átomo de carbono, eu já disse, né? Met, et, prop, but, pent, ex, isso aí é quando você tem o prefixo, não é isso? O prefixo a gente já viu, né, que diz quantidade de átomos de carbono. O infixo
me diz quais as ligações químicas que existem ali entre átomos de carbono. Se são ligações simples, se existe alguma ligação dupla, se existe alguma ligação tripla. E o sufixo tá bem bonito. Por exemplo, ele vai me dizer qual é a função a qual aquela molécula pertence. Então, se a molécula terminar com a letra O, isso aí está indicando que ali é um hidrocarboneto, tá bom? Todos os hidrocarbonetos terminam com O. Metano, butano, propano, ciclohexano, 3-metilpentano. Então, tudo termina com ano, não é isso? Alceno, propeno. Mesmo tendo ligações duplas, termina com O. Alcino, termina com O. Agora, álcools já termina com OL. Etanol, metanol, butanol. Então, álcool, tá bom? Como o nosso exercício aqui, ó, a gente tem álcool e hidrocarboneto, né? Então, vamos lá dar essa verificar. Ó. Aqui já é um álcool, hidroxila, ligado a carbono saturado. Aqui a cadeia tem 1, 2, 3 carbonos. Então, ela é um prop, não é isso? Só tem ligações simples entre os átomos de carbonos, então o infixo é an. E como é um álcool, ao invés de terminar com O, termina com OL, não é isso? Se fosse um hidrogênio aqui, seria propano. Mas como tem hidroxila, OL. Ah, mas eu tenho que especificar onde está essa hidroxila, porque ela está no carbono 2. Ops, deixa eu ir passando. Propan. E como ela está nesse carbono do meio, ó, porque ela poderia estar no carbono da ponta, mas está no carbono do meio. Então, aqui, ó, esse seria o carbono 1 e este aqui o carbono 2. Então, é propan 2-ol. Então, antes do ol, você identifica em qual carbono a hidroxila está, tá bom? Entre números e letras, a gente coloca um if. Vamos lá para essa segunda aqui, ó. Identificar a cadeia principal da letra B é o melhor caminho para dar nomenclatura desse composto. A cadeia principal é aquela que tem maior sequência de átomo de carbono. Então, observa aqui, ó. Nós temos se a gente começar por aqui, ó, 2, 3, 4, ou para baixo ou para cima vai dar na mesma quantidade, 5, tá bom? Então, carbono 1, e o hidroxila está bem no meio, então o carbono 1 pode ser ou esse, que vai dar na mesma nomenclatura, porque esse composto é bem simétrico. Vou chamar esse aqui de carbono 1, esse carbono 2, esse carbono 3, e esse carbono 4 e o último 5. Então, a gente vê que a cadeia principal, ela tem 5 átomos de carbono, não é isso? Então, ela é um pente, não é isso? Pente. E ela tem ramificações no carbono 2 e ramificação no carbono 4. No carbono 2, né? Aqui carbono 2 tem a ramificação metil e no carbono 4 tem a ramificação metil. Então, eu vou só apagar esse pente aqui, ó, para começar a já identificar aqui os grupos metis, ó. Eu tenho no 2 e tenho no 4 2 metis. Ao invés de escrever metil e metil, eu vou escrever dimetil, certo? E agora a cadeia com 5 átomos de carbono. Pente. E tem a hidroxila, ó, no carbono 3. Eu tenho que dizer pente. Só tem ligações simples entre átomos de carbono, mas eu tenho hidroxila no carbono 3, né? Isso, pentan 3-ol, tá certo? Então, essa é a nomenclatura desse composto. Metil no carbono 2, metil no carbono 4, por isso que está escrito aqui, ó, dimetil. A cadeia principal tem 5 átomos de carbono, por isso que é pente. Só tem ligações simples entre os átomos de carbonos. E no carbono 3, nós temos um ol, que é a hidroxila ligada a carbono saturado, tá certo, gente? Então, é isso. A gente terminou aqui essa primeira parte da lista de exercício e no próximo vídeo eu coloco as próximas. Tchau!